É uma alegria poder cumprimentar mais uma vez a comunidade adventista do NASP. É sempre um prazer retornar a essa escola e tenho a nítida sensação de voltar para casa. Também cumprimento com alegria os visitantes que estão conosco, que vieram de outras regiões ou estados, outras cidades. Que Deus abençoe ricamente a você, para que este sábado seja um dia marcante na sua vida, no sentido de fortalecer a sua fé e a sua convicção de que você é um filho de Deus. Eu vou utilizar o recurso da projeção. Vou mostrar diversos textos, talvez alguns deles não se apresentarão assim muito bem legíveis, dependendo da distância que você esteja das telas, mas eu farei referência a cada um deles e esperamos que o objetivo possa ser alcançado. Bem, você e eu somos criacionistas, mas o que isso tem a ver com aquelas coisas características em que acreditamos como adventista do sétimo dia? O que a controvérsia, a criação e a evolução tem a ver com o povo remanescente, com o tempo de angústia, com o Armagedon e com o ecumenismo e a sacudidura? Então, esses são conceitos importantes, estruturais na escatologia adventista, e nesta manhã eu vou tentar, pelo menos, sugerir algumas respostas a estas perguntas. Que tipo de conexão podemos estabelecer entre a controvérsia, o debate em torno dos temas criação e evolução, tão forte nos nossos dias, com estes conceitos que fazem parte da nossa expectativa profética, da nossa visão dos últimos acontecimentos? Eu gostaria de estabelecer algumas pressuposições que funcionam como uma espécie de base ou de fundamento para a leitura que vamos fazer de alguns textos da Bíblia e também de alguns autores que serão mencionados aqui. Então, uma primeira pressuposição, a primeira verdade que nós queremos estabelecer é que a palavra de Deus revela o passado e o futuro. O pastor Paroski acabou de dizer que Deus tem o controle da história, e é por causa dessa nossa convicção que nós sabemos de que Ele finalmente vai estabelecer o seu reino, Ele vai romper com a presença e o domínio do mal sobre este mundo, e então teremos uma eternidade pela frente. Essa nossa convicção de que Deus controla os acontecimentos, em grande parte, vem da nossa convicção de que Ele revelou aquilo que os profetas disseram acerca dos acontecimentos. É uma prova de que Deus tem esse controle. Outro ponto, 1798, começou o tempo do fim. 1844, começa o juízo investigativo e a restauração da verdade na terra. Então, nós não olhamos para as profecias e não conseguimos enxergar nelas nenhum período profético a partir desses daí que possam ser marcados, estabelecidos, cronometrados. Em outras palavras, nós estamos dizendo que, à luz das profecias, nós acreditamos que estamos de fato às portas do reino de Deus, que este mundo está dando seus últimos passos, que os últimos acontecimentos estão se desencadeando. Um quarto ponto, o grande conflito, que deverá terminar com o estabelecimento do reino de Deus, é focado na lei de Deus. Ellen White diz que desde o início do conflito no céu, era a intenção de Lúcifer atingir o governo de Deus, levantando suspeitas sobre a sua conduta, sua postura e sua lei, os princípios do seu governo. Um quinto ponto, o sábado é o selo de um sistema de crenças, apoiado na visão de um Deus Criador e Salvador. Como adventistas, não guardamos o sábado simplesmente como um mandamento, mas ele tem para nós o sentido de uma doutrina, de um paradigma até, no sentido de que ele serve como um sinal, uma evidência de muitas outras convicções que estão relacionadas a ele. E por fim, irmãos, o evolucionismo é um sistema de ideias sem espaço para Deus.
Então é a partir dessas convicções, desse ponto de vista, que nós vamos analisar o assunto que preparamos para esta manhã. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, para que tenhamos a leitura básica para a apresentação que se segue. Apocalipse capítulo 14. Enquanto você abre a sua Bíblia, deixa eu te dizer que, ao lermos o Apocalipse, é sempre bom nós nos lembrarmos de algumas coisas. Primeira delas, que o personagem principal do Apocalipse é o Cordeiro de Deus. Jesus é o personagem dominante, central deste livro. Em segundo lugar, é importante lembrar também que a mensagem principal do Apocalipse tem que ver com a vitória que Jesus já conseguiu para nós pela sua morte na cruz. E por causa desta vitória é que nós temos a certeza da salvação, a convicção de que finalmente estaremos com Ele na eternidade. Então o Apocalipse todo está atravessado por essa mensagem de segurança, de certeza, de vitória. Se você observa no capítulo 1, versículo 5, diz que o Apocalipse é uma revelação da parte daquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. No capítulo 12, versículo 11, a vitória final sobre o dragão, a vitória final no grande conflito, é assegurada, é garantida ao remanescente por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E ao final do livro, no capítulo 22, versículo 14, nós temos aquela passagem belíssima, de que pelo sangue de Cristo, o direito à árvore da vida é restaurado ao povo de Deus. Adão e Eva perderam por causa do pecado, mas isso é restaurado para o povo de Deus que crê na pessoa de Cristo e aceita o benefício de seu sangue. O Apocalipse tem muitas coisas impressionantes, e você pode se encantar até com algumas delas, e pode até ficar amedrontado com algumas delas, mas se você ler este livro a partir dessa perspectiva, de que o personagem central é o Cordeiro, que também é o Leão de Judá, então você poderá ler e poderá ter uma visão positiva, e você poderá ter a convicção de que finalmente todas essas coisas que hão de acontecer não vão abalar a sua fé. Então, diante desse quadro, eu convido você para lermos Apocalipse 14, versos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Queridos irmãos, este é um texto extremamente significativo para o povo adventista do sétimo dia, e para todos aqueles que têm uma visão clara da palavra de Deus, das profecias, e uma visão clara da chegada do reino de Deus. O texto é muito sugestivo. Nós podemos, a partir dele, partir para a direção da compreensão de diversos temas da palavra de Deus, mas especialmente aqueles mais centrais, mais cruciais, que compõem o conjunto da verdade presente, que distingue esta igreja, né, diante de todos os movimentos religiosos. Eu quero mostrar então para você algumas coisas sobre esse texto, como parte da nossa reflexão da escatologia adventista nessa manhã. A fala do anjo, que representa um movimento de proclamação da verdade nos últimos dias, está toda ela enraizada no Antigo Testamento. Simplesmente por estes versos nós podemos compreender e concluir algumas coisas, mas quando nós nos relacionamos com algumas passagens que podem ser consideradas como sendo seu pano de fundo, então a nossa compreensão desta mensagem se expande um pouco e se aprofunda mais. Então o primeiro texto que eu chamo a sua atenção para ele é Eclesiastes 12, e os versículos que nós temos aí na tela. O que estava na mente de João ou do anjo quando ele proferiu essas palavras? Então o verso de Eclesiastes diz: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois esse é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Bem, aqui nós conseguimos encontrar uma certa equivalência de termos, de ideias, que nos permite afirmar
que possivelmente o escritor ou o anjo tinha em mente, né, essas palavras de Salomão ao proferir a mensagem angélica. O que quer dizer teme a Deus, né, ou temei a Deus, na mensagem do anjo? Nós podemos usar algumas expressões que podem ter muito sentido para nós, mas pode fazer pouco sentido para outras pessoas, porque algumas palavras muito características da nossa religião, algumas delas são extremamente subjetivas e passíveis de diversas interpretações. E você pode ler a mensagem angélica e considerar que temer a Deus pode significar diversas coisas. Mas o que o anjo realmente queria dizer? Em que consistia exatamente o seu apelo, né, nessa mensagem? Então, a partir dessa conexão com Eclesiastes, que possivelmente é um dos panos de fundo, né, para a pregação da primeira mensagem angélica, temer a Deus significa uma coisa objetiva. E se você considerar ainda que no original em hebraico não há essa conjunção, Salomão teria escrito assim: teme a Deus, guarda os seus mandamentos. Então, na forma de argumentar do hebreu, ele estaria dizendo: teme a Deus, ou seja, guarda os seus mandamentos, pois esse é o dever de todo homem. Por quê? Porque ele há de trazer a juízo todas as obras. Além desta conexão com o Antigo Testamento, nós podemos ainda explorar o texto em outras direções. Você observa que a motivação dada para adorar a Deus vem com uma citação do quarto mandamento. Então, se o temor a Deus tem uma relação direta com os mandamentos de Deus, de uma forma específica e particular, o anjo está chamando a atenção das pessoas para um mandamento em especial. E ao mencionar essas três palavras, na mesma ordem que elas ocorrem no quarto mandamento, esse mandamento pode ser considerado aqui como um segundo pano de fundo para a mensagem do primeiro anjo. Adorar, portanto, aquele que fez o céu, o mar e a terra e as fontes das águas, significa, a partir dessa conexão, reconhecer a Deus como Criador, adorá-lo como Criador dos céus e da terra, nos termos, nas condições, né, do quarto mandamento da lei de Deus, com a guarda do sábado. Bem, você também pode observar ainda que na mensagem do anjo há um terceiro aspecto que pode chamar a nossa atenção. Embora ele cite três palavras do quarto mandamento, o céu, o mar e a terra, ele usa uma última expressão que não está no quarto mandamento: e as fontes das águas. Você poderia considerar possivelmente que ele fez apenas uma variação casual, ou que por uma falha de memória, ou por uma variante que estivesse sendo citada, o texto, né, de Êxodo tivesse sido citado aqui de forma diferente. Mas talvez este não seja o caso. E se você observar e perceber que a Bíblia tem uma forma que pode ser considerada como sendo uma expressão técnica para falar das coisas criadas por Deus, então essa alteração que é feita na primeira mensagem angélica não deve ter sido uma coisa casual. Então, em todas essas passagens nós temos a lista em termos de o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, e tudo que neles há. Isso você tem no Salmo 146, em Atos 4, verso 24, Atos 14. E também o próprio João, que escreve a mensagem do anjo, ele cita esta fórmula costumeira de falar das coisas criadas, aí em Apocalipse 5, 13 e também no 10, 5 e 6. Então, nós podemos considerar, portanto, que deve ter havido um propósito em fazer essa alteração. Por que o anjo fala das fontes das águas, em vez de tudo que neles há? Então você tem uma conexão aí sugerida entre esta mensagem angélica e o relato do dilúvio. Por favor. Sim, aí está. E há ainda uma curiosidade que a expressão grega usada em Apocalipse para a fonte das águas é a mesma expressão que foi usada na Septuaginta para a tradução de Gênesis 7, verso 11. E o que diz ali? Ali é aquela expressão dramática, quando o dilúvio começa a ocorrer e as pessoas percebem que não somente água desce dos céus, quase que na forma de cataratas, mas a própria terra começa a se abrir e as fontes do grande abismo,
Então começam também a lançar água para o exterior. E a água desce dos céus, e a água sobe da terra, naquela manifestação do juízo de Deus. Ellen White tem uma expressão bastante interessante acerca desse tópico, quando ela descreve o dilúvio, para patriarcas e profetas, na página 109, onde ela diz assim: as profundidades da terra são o arsenal do Senhor, de onde foram retiradas as armas empregadas na destruição do mundo antigo. As águas jorrando da terra uniam-se com as águas do céu, para cumprirem a obra de desolação. Bem, diante dessa leitura que nós fizemos, de Apocalipse 14, 6 e 7, nós podemos dizer que nós temos aí uma pregação, uma mensagem, né, que aponta diretamente para os nossos dias. Consideramos que a restauração da verdade começa em 1844 com a proclamação dessa primeira mensagem angélica. E a vontade, a verdade de Deus é restaurada num ponto específico, principalmente, com a restauração da lei de Deus, da guarda do sábado. E essa restauração é feita a partir dessa motivação. Por que guardamos o sábado? Por que devemos guardar a lei de Deus? Porque Deus é o Criador. E ainda, por que devemos adorar a este que é o Criador dos céus e da terra? Porque Ele está entrando em juízo contra a face da terra. E ao fazer menção das fontes das águas, é como se o anjo trouxesse à memória, né, da destruição, da primeira destruição global deste mundo debaixo das águas, para ainda solenizar mais a sua pregação acerca dos juízos de Deus. Então, a memória do juízo sobre as águas do dilúvio tem o objetivo aqui de fortalecer na nossa mente, né, a convicção de que o Deus que está para entrar em juízo contra a terra, nesses dias, já entrou em juízo uma vez contra a face da terra, nas águas do dilúvio. Bem, você também poderia considerar que não é por acaso que na controvérsia dos nossos dias, acerca de criação e evolução, a questão do dilúvio é uma questão central. E dificilmente as pessoas falam da criação, do criacionismo ou da evolução, sem terem que passar necessariamente por esse tópico do dilúvio, se foi universal ou não, como ele ocorreu, quais foram as consequências da sua incidência sobre a face da terra. Então nós temos, portanto, aí nessa mensagem, uma abordagem muito ampla que consegue nos colocar diante dessa realidade, de que a primeira mensagem angélica tem tudo a ver com o tempo que nós estamos vivendo. Muito bem, nós podemos ainda considerar rapidamente as outras duas mensagens angélicas. Nós temos em Apocalipse 14, verso 8, o anúncio da queda de Babilônia, por causa de ela ter embebedado a face da terra com o seu vinho. E esse vinho, segundo Ellen White, está relacionado com o falso dia de repouso, em substituição do sábado, memorial da criação, e também com a heresia da imortalidade da alma. Na terceira mensagem angélica, uma advertência é feita para todos aqueles que venham a receber a marca da besta. Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca, esse também beberá do vinho da cólera de Deus. Bem, aí nós temos nas duas mensagens seguintes alguns elementos novos, e nós precisamos destacar aqui a marca da besta, o selo da besta, como sendo a oposição ao selo de Deus que nós enxergamos no quarto mandamento. Há, portanto, a previsão de um conflito, de uma controvérsia que se acirra na medida em que as mensagens vão sendo proclamadas. Há uma marca a ser colocada sobre as pessoas, a fim de que elas sejam consolidadas na mentira, para que elas permaneçam na mentira e não aceitem a verdade do Deus Criador, e nem aceitem a verdade da restauração da lei de Deus. E esta colocação da marca nos leva a um ponto importante da escatologia adventista, que tem que ver com a ascensão de um último poder político e militar que vai se aliar à causa do dragão nos últimos dias, e esse poder é representado através da besta de 2 chifres, em Apocalipse 13, verso 11. Naquele contexto é dito que esse poder fará grandes sinais e maravilhas para persuadir as pessoas, e por meio dele, uma marca será colocada para tornar ilegal a obediência à lei de Deus na face da terra. Ao mesmo tempo que também fará com que seja legalizada a desobediência a essa lei. E nós temos, portanto, aí uma
previsão de uma polarização diante dos últimos acontecimentos. E essa polarização no conflito final, nós poderíamos desenhá-la em resumo da seguinte forma. Se de um lado nós temos Cristo, que é o Cordeiro do Apocalipse, nós temos o sábado, a criação e o selo de Deus. E essa mensagem que é sustentada, guardada e recomendada por um povo remanescente. Mas, por outro lado, nós temos o dragão, que é o segundo personagem do Apocalipse. E em contrafação ao sábado, ao domingo, e em contrafação à mensagem da criação, há um discurso, uma teoria da evolução, que por sua vez estará conectado com a marca da besta e será colocada sobre todos os habitantes da terra. Bem, irmãos, este poderia ser um resumo aqui de Apocalipse 14, 6 e 7, 8 e 9, das 3 mensagens angélicas, e um panorama geral das expectativas escatológicas que nós podemos tirar a partir da nossa leitura do Apocalipse. Os adventistas começaram a pregar essas mensagens com intensidade nos Estados Unidos no meio do século XIX. De lá para cá, algumas coisas aconteceram que mudaram, em alguns aspectos, de forma bastante acentuada, algumas coisas no nosso mundo. E algumas dessas mudanças em relação à crença e convicção, em relação a esses pontos, nós podemos ver nessas estatísticas aqui. Então, chamo sua atenção para esses dados. Veja, 1929, esse foi um período em que, nos Estados Unidos, havia já um grande debate entre criacionistas e evolucionistas, embora termos técnicos e conhecimentos científicos não fizessem parte ainda daquele debate naquele tempo. Mas já havia uma divulgação razoável do evolucionismo, de algumas teses evolucionistas. Havia também uma divulgação razoável das teses da psicanálise de Freud e de outras teorias de importantes pensadores do século XIX, que se levantaram fazendo face à pregação da palavra de Deus. Mas veja, de lá para os nossos dias, há um progresso em relação à adesão ao criacionismo, ao relato bíblico da criação. E esses dados, de alguma forma, dão conta para nós dessa mudança. Veja, em 1929, uma pesquisa entre evangélicos nos Estados Unidos mostrou que seria mais ou menos metade dos religiosos que acreditavam que a criação ocorreu segundo o relato de Gênesis. Então veja que essa foi uma pesquisa realizada com religiosos. Em 1991, nós temos esse outro dado, 47%, não dos religiosos, mas de todos os americanos, responderam positivamente à pergunta se eles acreditavam que Deus criou o mundo há cerca de 10 mil anos. Então, agora, não somente metade dos religiosos, mas de toda a população já aderia a um certo esboço, né, da mensagem da criação. Em 2005, uma pergunta muito parecida, mas colocando a palavra Bíblia, foi respondida positivamente por 53% da população americana, ou da amostragem, né, da população americana levantada nessa pesquisa. E nessa mesma pesquisa também se constatou que 2/3 da população americana entendiam que o criacionismo deveria ser ensinado nas escolas. Em 2005 também, outra pesquisa de um outro instituto revelou que 80% dos americanos creem que Deus criou o universo. Por causa de dados como estes, por causa de um livro como esse que você tem aí na tela, no qual 50 grandes cientistas manifestam, né, o porquê, a motivação de eles crerem no relato bíblico da criação, há pessoas extremamente preocupadas nos nossos dias. Por exemplo, essa preocupação é expressa por esse divulgador da ciência chamado Carl Sagan, que publicou esse livro, publicado no Brasil, com o título O Mundo Assombrado pelos Demônios. Diante de uma adesão, não somente de religiosos, mas também de pessoas do mundo secularizado, diante da adesão de cientistas, de instituições de pesquisa, à mensagem do criacionismo,
Algumas pessoas entendem que nós podemos estar entrando numa nova Idade Média. E esse autor aí considera que o mundo está de fato sendo amedrontado, sendo assombrado pelos demônios. Com que ele está relacionando os demônios? Com o fundamentalismo, com a crença no relato bíblico da criação e com coisas afins. Bem, o que nós adventistas temos a ver com esta questão de um mundo assombrado pelos demônios? O que nós temos a ver com essa situação de milhares de pessoas, ou milhões delas, abraçando a mensagem do criacionismo ao redor da Terra? O que nós temos a ver com esse assunto, de cientistas falarem do porquê acreditam e aderiram à crença no relato bíblico da criação? Nós precisamos tentar buscar algumas respostas a essas perguntas. Então, vou mencionar, a partir desse momento, alguns autores importantes, e vou mencionar os livros deles publicados nos Estados Unidos, e muitos deles já foram publicados em diversas línguas. E então nós vamos ver o que esses autores consideram como sendo a origem do criacionismo, como ele existe hoje. E que tipo de avaliação eles fazem do movimento criacionista nos dias de hoje. Então, o primeiro autor que eu quero mencionar é esse que está aí, Mark Noll. Esse homem é um dos professores de História das Religiões na Universidade de Notre Dame. Ele publicou diversos livros, entre eles esse que está aí, O Escândalo da Mente Evangélica. Neste livro, irmãos, Mark Noll diz que o criacionismo moderno emergiu dos esforços dos mais diligentes adventistas do sétimo dia, que desejavam mostrar que os sagrados escritos da fundadora adventista Ellen White, que criou muito da ideia de uma terra jovem e do dilúvio de Noé, poderiam prover uma estrutura para o estudo da história da Terra. Muito bem, então veja, esse homem, publicando um livro no início do século 21, que visão ele tem do criacionismo? Segundo ele, o criacionismo como existe hoje, nasceu dos esforços de quem? De adventista do sétimo dia. Ele fala de George Price, mas fala também de Ellen White. Bem, esta poderia ser talvez uma afirmação que trouxesse orgulho para alguns adventistas, que creem na mensagem da criação, que são criacionistas, mas não faça uma avaliação ainda apressada desta afirmação de Mark Noll. E eu quero mencionar ainda para você também esse outro pesquisador, que também é um historiador das religiões e da ciência. Seu nome é Ronald Numbers. Numbers tem um livro que tem se tornado cada dia mais popular entre os pesquisadores e aquelas pessoas interessadas em história da ciência, história da religião e história do criacionismo. E é esse livro aí, Os Criacionistas, a evolução do criacionismo científico. Veja, irmãos, ele afirma que o criacionismo espalhou-se rapidamente entre evangélicos durante o século XX, desde seu humilde começo nos escritos de Ellen White, a fundadora do Adventismo do sétimo dia. E assumiu a partir daí o status de uma verdade evangélica abraçada por dezenas de milhões de evangélicos e fundamentalistas ao redor do mundo. Bem, o que Numbers está dizendo, portanto, não é uma coisa que possa trazer orgulho para nós, necessariamente, ou exclusivamente, né? Porque, segundo ele, as pessoas que abraçam o criacionismo, e que são milhões delas hoje, são fundamentalistas. E ele nomeia aqui, novamente, os escritos de Ellen White como sendo uma fonte primordial, uma fonte precursora das ideias, dos conceitos, né, e dos princípios mais estruturais do criacionismo como nós conhecemos hoje. E é interessante que, ao percebermos esta controvérsia como ela existe hoje, encontramos nesses autores, né, essas afirmações de que os adventistas do sétimo dia são a fonte inicial, primordial, de onde saíram essas ideias. Muito bem, ainda Ronald Numbers diz que no início do século XX, George Price era uma das poucas, talvez o único, a insistir num recente aparecimento da vida na Terra. Então, fazendo um levantamento de diversos escritores, pesquisadores das áreas afins, não é, com esse campo de pesquisa, ele diz que
George MacReady Price, que era um adventista do sétimo dia, era uma voz quase que na contramão dos escritores de ciência naquele período. Mas, no entanto, em 1961, com o lançamento do livro O Dilúvio de Gênesis, desses dois autores, Whitcomb e Morris, o Numbers diz que as ideias de Price receberam um update. Elas foram atualizadas, elas foram expressas numa linguagem mais persuasiva, e aí então elas passaram a ser atrativas para uma grande audiência mundial. E a partir daí, segundo ele, milhões de fundamentalistas passaram a ler o Gênesis a partir da maneira de Price. Bem, irmãos, o conceito de George Price entre estes autores não é muito positivo. Eles consideram que George Price era um autodidata e até chegam a usar a palavra charlatão em relação a George Price. O Tratado Adventista de Teologia considera que George Price foi um importante articulador em linguagem científica dos conhecimentos relacionados à criação, a partir da visão bíblica e do espírito de profecia. Não fosse a habilidade que esse homem teve, dificilmente ele seria mencionado por quase todas as pessoas que falam desses assuntos. E esse, de fato, é o caso para todos esses autores que eu estou mencionando para vocês e mencionarei outros ainda. O livro ao qual Numbers fez referência como sendo essa mola propulsora, né, do criacionismo, na segunda metade do século XX, é esse daí que teve essa edição de aniversário de 50 anos, há pouco tempo. Bem, quem é Ronald Numbers? Queridos irmãos, este homem, hoje com talvez uns quase 70 anos, um pouco mais de 70, nasceu adventista do sétimo dia. Seu pai e seu avô foram pastores. E até os 14 anos, Numbers diz que cria piamente no relato bíblico da criação e tinha aprendido isso assentado aos pés da sua mãe e do seu pai. Mas ao entrar na adolescência, ele rompeu com a sua fé, tornou-se um grande cientista posteriormente e hoje considera-se um agnóstico. E provavelmente por causa desse conhecimento que ele tinha desde a infância, ele foi uma das primeiras pessoas, talvez a primeira, a relacionar o criacionismo como ele existe hoje com os escritos de Price e Ellen White. E interessante que não se trata aí de mais um pesquisador nos Estados Unidos. Irmãos, vejam, os livros de Numbers são publicados pelas universidades, por grandes universidades e grandes editoras nos Estados Unidos. Como a editora de Harvard, a publicadora Eerdmans, uma das mais fortes no ramo evangélico, a editora da Universidade de Oxford, Cambridge e outras. Algumas pessoas consideram que Ronald Numbers talvez seja hoje um dos historiadores da ciência mais conhecidos e mais citados nos Estados Unidos, quando se fala de história da ciência, criacionismo, evolucionismo e fundamentalismo. Portanto, ele se tornou uma referência, tendo esse berço, né, adventista, e levantou esses dados, talvez com uma precisão que outros não teriam feito. Bem, você poderia se lembrar de que Ellen White fala que algumas pessoas sairão do meio da igreja e poderão se constituir em importantes inimigos dela. Não quer dizer que necessariamente Numbers o seja, mas alguns conceitos e alguns preconceitos importantes em relação aos criacionistas, precisa-se admitir, vieram a partir de afirmações dele. Embora nós não possamos discordar necessariamente dele. Bem, eu quero mencionar também esse autor ainda, George Marsden, que assim como Mark Knoll, também foi professor em Notre Dame. Marsden diz que toda a carreira de Price, veja as próprias palavras dele, foi dedicada a confirmar as profecias de Ellen White, que reivindicou uma inspiração divina para a visão de que o dilúvio universal explica as evidências geológicas sobre as quais os geólogos constroem as suas teorias. Então, veja, o que ele está dizendo é que George Price tomou as afirmações de Ellen White como profetiza acerca do dilúvio
deu uma linguagem científica a essas afirmações e pretendeu, a partir disso, explicar a coluna geológica como um resultado, né, dos efeitos decorrentes do dilúvio universal registrado em Gênesis. Depois que Numbers falou sobre os adventistas e George Price, vários historiadores passaram a se referir aos adventistas do sétimo dia como sendo precursores do criacionismo moderno. Por exemplo, você tem aqui um livro publicado por um indiano, um doutor, um pesquisador, William Powell, e escreveu esse livro, Filosofia do Criacionismo Científico. Então, esse indiano também afirma que George Price, que escreveu A Nova Geologia, livro inspirado parcialmente pela obra Patriarcas e Profetas, em que Ellen White descreve o impacto do grande dilúvio sobre a superfície da Terra. Veja que ele foi um pouco mais específico ainda ao dizer que a fonte, né, de Ellen White é Patriarcas e Profetas e a descrição que ela faz acerca do dilúvio. E Powell diz que as ideias de Morris, que atualizou a mensagem de Price, tiveram grande impacto sobre o criacionismo e sobre o fundamentalismo. Bem, que texto seria esse de Patriarcas e Profetas? Você certamente já o leu. Eu coloquei aqui só para nós termos para refrigerarmos a ideia, né? Ellen White diz que o Senhor fez da terra um vasto cemitério, quando aquele vento descrito por Gênesis soprou, né, para enxugar a terra. E Deus então sepultou, segundo ela, árvores, animais, corpos de seres humanos, de grandes feras, e daí então vieram fontes de carvão e óleo. Estas palavras, irmãos, descritas por Ellen White, a partir de uma visão que ela teve, mexeram com as ideias de Price. E, segundo esses historiadores, foi daí que ele tirou grande parte das suas convicções acerca da estrutura geológica da Terra. Bem, um outro autor ainda importante também de hoje que menciona e faz essa relação entre os adventistas e o criacionismo. Barry Rankins, no seu livro Os Evangélicos Americanos, ele diz que a geologia do dilúvio, que é uma das expressões usadas para o criacionismo moderno, colocou em eclipse a teoria do dia-era, assim como a teoria da gap. Então essas eram duas teorias cridas e abraçadas por muitos evangélicos, e eles viam nessas teorias uma forma adequada de explicar a criação e de alguma forma ajustar ou acomodar o relato da criação a algumas descrições da ciência, com relação aos milhões de anos da Terra, da coluna geológica e assim por diante. No entanto, o Rank está dizendo que a geologia do dilúvio, como Price desenvolveu depois, o Whitcomb e Morris, né, colocou em eclipse essas duas teorias e se tornou a visão dominante do fundamentalismo. Segundo ele ainda, esta teoria do dilúvio, né, da geologia do dilúvio, está intimamente ligada aos adventistas do sétimo dia, que são marcados por um intenso interesse nas profecias do fim do mundo. Bem, você pode estar percebendo já, em algumas palavras e expressões desses autores, que eles não falam com orgulho dessas coisas. Eles, na verdade, expressam uma certa preocupação em relação ao caminho, né, que alguns evangélicos estão tomando ao abraçarem essas verdades, essas ideias, né, essas crenças. O Rankins ainda diz que o primeiro cientista autodidata a tomar os escritos de Ellen White e desenvolvê-los como uma ciência foi George Price. Bem, outros dois autores, Stephen Burton e David Wilkinson, diz que Ellen White e George Price, ambos adventistas do sétimo dia, alçaram as narrativas criacionistas ao centro do palco. Mais tarde, com The Genesis Flood, Whitcomb e Morris expuseram as ideias de Price de forma persuasiva. E o que se seguiu então foi uma idade das trevas para a erudição evangélica conservadora por causa dos fundamentalistas. Veja, irmãos, aí está então esse livro publicado em 2009, na página 221, em que eles dizem que o que se seguiu a partir da década de 60, com a divulgação de forma mais persuasiva das ideias do criacionismo, foi o início de uma idade das trevas, por causa do fortalecimento de uma vertente
considerada aqui fundamentalista entre os evangélicos. Bem, ainda que os criacionistas sejam chamados de fundamentalistas e que eles sejam considerados como obscurantistas, essa talvez não seja uma grande preocupação para os criacionistas, já que nós estamos falando aqui de pesquisadores e na universidade, no contexto acadêmico, há uma liberdade de expressão e as pessoas podem usar esses adjetivos livremente. Mas eu quero dizer para você que, na verdade, a avaliação que muitos pesquisadores importantes, formadores de opinião fazem hoje dos criacionistas é mais séria ainda. E esta avaliação necessariamente nos remete ao Apocalipse, que fala de um povo que iria restaurar a verdade, e essa verdade estaria centralizada no sábado, como sendo um sinal do Deus Criador e Salvador, chamando a terra para adorar ao verdadeiro Deus Criador, preparando-se assim para o juízo. E esse povo enfrentando então um conflito, uma controvérsia com uma outra ala do mundo, e uma outra forma de proclamação, de pregação, de persuasão, tentando mostrar para as pessoas uma outra visão da realidade, fundado no evolucionismo e promovendo também, em vez do sábado, o domingo como o selo da besta. Então, em que dimensão é assim essa seriedade maior desse assunto? Então, eu quero voltar aqui ao livro de Mark Noll. Mark Noll diz neste livro, O Escândalo da Mente Evangélica, que, segundo a sua visão, irmãos, os evangélicos estão perdendo a sua relevância no mundo. Então, eu quero que você entenda bem essas expressões dele. Ele argumenta no livro que, nos Estados Unidos, os evangélicos, os cristãos, os protestantes sempre foram relevantes. Eles eram capazes de discutir economia, política, filosofia, arte e ciência com a universidade. Mas ele caracteriza o escândalo da mente evangélica como sendo essa perda de relevância dos evangélicos nos Estados Unidos e no mundo. Segundo ele, os evangélicos estão entrando de fato num período obscurantista em que eles têm sido vistos progressivamente como pessoas ignorantes. Bem, eu poderia descrever um pouco mais desse drama ou desse escândalo que ele descreve no livro, mas talvez isso já seja suficiente. Agora, quais são as razões que ele reconhece como sendo causadoras desse obscurantismo entre os evangélicos? Então ele nomeia pentecostalismo. Então os hábitos, a liturgia pentecostal, o modo de vida pentecostal, segundo ele, são fatores obscurantistas não só do pentecostalismo, mas do evangelicalismo. Além disso, ele destaca também o profetismo, a expectativa do fim do mundo, como sendo coisas que estão prejudicando a mente evangélica. E por fim, ele considera, irmãos, que o fator que mais está escandalizando a mente evangélica seja o fundamentalismo relacionado diretamente com o criacionismo. E veja as palavras dele, a sua afirmação: a ciência criacionista está danificando a mente do evangelicalismo. Você reconhece aí um conflito que está em andamento, que está se desencadeando entre a restauração da verdade desde 1844 e o mundo em que nós estamos vivendo? Então, eu estou dizendo que esses pesquisadores não só reconhecem o papel que os adventistas tiveram no grande movimento que existe hoje em função do reconhecimento da criação bíblica, mas eles consideram que isso é uma coisa ruim, que isso é uma coisa desagregadora e que, de fato, os evangélicos estão tendo a sua mente danificada, escandalizada por causa das ideias criacionistas. O que você acha disso? Bem, se você pensa que esse sujeito pode não ter assim tanta influência, quero chamar a sua atenção aqui para esse dado. Veja, a revista Time divulgou há pouco tempo uma lista de 25 daqueles que ela considerou os mais influentes pensadores evangélicos nos Estados Unidos. E Mark Noll é um dos primeiros dessa lista. Aqui no Brasil, se você for reconhecido como um importante pensador evangélico, talvez isso não é grande mérito para você, mas nos Estados Unidos é grande mérito. Para uma população de mais da metade de evangélicos,
e para uma cultura, né, em que grandes pensadores, grandes filósofos sempre foram protestantes, evangélicos e muitos deles crentes na Bíblia. Então, Mark Noll, que faz essa avaliação que nós acabamos de apresentar, tem essa importância, né, na academia e na sociedade, no pensamento nos Estados Unidos. Muito bem, eu quero então partir para um outro ponto. Irmãos, quando esses historiadores, esses pesquisadores falam de fundamentalismo, isso de fato é uma coisa que nos preocupa. Por quê? Porque neste contexto que nós estamos vivendo, o fundamentalista tem sido uma das pessoas mais mal vistas, mais negativamente avaliadas, né, consideradas na sociedade em que vivemos. Os fundamentalistas são vítimas de diversos preconceitos, e isso não tem a ver só com as questões bíblicas relacionadas com a criação e criacionismo. Isso tem que ver também, em grande parte, com o contexto em que nós estamos vivendo, de uma guerra entre nações fortes, as nações ocidentais especialmente, e o terrorismo. Então, chamo sua atenção nesse contexto para esse autor, que é um especialista em islamismo, terrorismo e fundamentalismo. É um irlandês chamado Malais Woodven. Ele tem um livro chamado Fundamentalismo. Veja, segundo ele, irmãos, desde o final da década de 80, né, quando caiu o Muro de Berlim, e então acabou a Guerra Fria, não havia um polo claro, né, de atração para as pessoas que alimentavam um espírito, né, contrário ao mundo moderno, contrário ao capitalismo, contrário ao Ocidente e contrário aos Estados Unidos. E muitos analistas dizem que de fato houve um vácuo de poder, né, na década de 90, porque os Estados Unidos não tinham um inimigo comum para combater. E os americanos sempre tiveram a unidade nacional a partir do momento em que eles combatiam um inimigo comum, inimigo da modernidade, inimigo da liberdade, inimigo dos Estados Unidos. Assim foi com o nazismo e com o comunismo. Mas na década de 90, os Estados Unidos estavam numa grande expansão da sua economia, mas não havia um inimigo comum a ser combatido, que justificasse, né, e legitimasse as suas ações como um império. Mas em 2001, esse inimigo se apresentou de fato. Então, analisando esses acontecimentos, Ruthven diz que as religiões fundamentalistas tornaram-se, a partir daí, o novo polo de atração dos revolucionários, dos desajustados com o mundo moderno. E veja, aí você começa então a perceber que essa avaliação, ou essa relação entre criacionismo e fundamentalismo, pode ter uma implicação mais séria nos nossos dias. Ele diz ainda: o fundamentalismo tem sido uma fonte de motivação e identidade, e parece ter substituído as antigas ideologias. Então, o que ele está dizendo é que, no mundo moderno como ele existe agora, no século XXI, um novo polo de atração, né, para os desajustados, para os críticos da modernidade, do capitalismo americano, do domínio dos Estados Unidos sobre o mundo, né, relativamente como ele é, esse novo polo não é mais um Estado organizado, uma ideologia humanista, como foi o comunismo, o marxismo. Esse polo, segundo ele, é a religião. E a religião, de que forma? Ou que tipo de religião? Fundamentalista. Bem, aí entra uma segunda pensadora, Karen Armstrong, que escreveu um livro chamado A Batalha por Deus, mas foi publicado aqui no Brasil com o título Em Nome de Deus. Veja, irmãos, ela diz assim: democracia, pluralismo, tolerância religiosa, paz internacional, liberdade de expressão, separação entre igreja e Estado, nada disso interessa a quem? Aos fundamentalistas. Os fundamentalistas cristãos rejeitam as descobertas da biologia e da física sobre as origens da vida e afirmam que o livro de Gênesis é cientificamente exato em todos os detalhes. Bem, então aqui chamo sua atenção para esse aspecto. Irmãos, na conceituação dos fundamentalistas, o que predomina é o preconceito e a generalização. A ponto de as pessoas serem mencionadas aqui como sendo inimigas de democracia, pluralismo, liberdade religiosa, ao mesmo tempo em que algumas pessoas que dizem, né,
que o criacionismo e o fundamentalismo estão relacionados com os adventistas, ora, sendo que os adventistas sempre defenderam liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de crenças, nós nunca fomos a favor da união igreja-estado, pelo contrário, sempre combatemos. Então, qual é a implicação da guerra contra o terrorismo, que isola, o fundamentalismo como sendo o motivo propulsor do fenômeno terrorista? É que há uma contaminação entre o fundamentalista guerreiro, destruidor, aquele que solta bombas, e o fundamentalista, que na visão de alguns, explode algumas bombas, mas ideológicas, culturais, éticas, mas que na visão desses analistas são pessoas que estão incomodando o mundo, assim como os terroristas. Bem, eu gostaria de voltar ainda. Bom, daqui a pouco eu vou voltar ao Numbers, mas chamo sua atenção para esse fato aqui. Pouco tempo atrás, no ano passado, foi publicado aquele livro por um pastor americano que criticava de forma imprópria, o islamismo. Houve reações, atentados terroristas, e naquele contexto, naquela semana mais dramática, a CNN entrevistou esse sujeito chamado Faisal Abdul Rauf, que é um líder muçulmano nos Estados Unidos. E eu chamo sua atenção para a fala dele, que pode ser uma fala paradigmática. Ele também escreveu um livro chamado Movendo a Montanha. E então, na entrevista, na CNN, ele disse assim: a real batalha não é entre o islamismo e o Ocidente. Veja o foco importante que ele estabelece. Entre o islamismo e os judeus, o islamismo e os cristãos. A grande batalha hoje é entre moderados e extremistas. Então ele faz algumas justificativas para essa afirmação e por fim ele diz assim: nós que somos a vasta maioria de islâmicos, judeus, cristãos e ateus, precisamos realmente nos unir e criar uma coalizão global de moderados contra os extremistas que causam problemas ao mundo. Esta é a batalha que temos de enfrentar hoje. Bom, você pode durante algum tempo ter ficado assim, intrigado com uma afirmação de Ellen White, e pode ser que diante dessas palavras, essa afirmação de Ellen White se torne bastante esclarecedora hoje. Quando ela diz assim, que os guardadores do sábado serão vistos como inimigos da lei e da ordem na terra, apoiadores de todo tipo de caos que a sociedade então estará procurando evitar. Veja, aí nós temos um certo círculo que se fecha. Há uma crítica dura por parte dos evangélicos, norte-americanos especialmente, contra os criacionistas, que eles consideram como sendo fundamentalistas. Eles levaram essa crítica até as suas origens, segundo eles, os adventistas do sétimo dia. E existe um contexto em que todo fundamentalista passa a ser visto de forma preconceituosa, como pessoas inimigas da paz na terra. E aí, então a fala de Ellen White parece ser extremamente atual. Os guardadores do sábado. Por que os guardadores do sábado? Porque são eles que creem no sábado como selo da criação. São eles que defendem que Deus fez esse mundo em 6 dias. São eles que defendem a historicidade do relato da criação e do relato do dilúvio. E são eles que levantaram essa bandeira perante o mundo. Bem, você poderá encontrar mais alguns detalhes dessa discussão nos livros A Mitologia do Império e também O Último Império. Eu gostaria de partir para o ponto final da nossa palestra aqui, considerando um aspecto mais interno relacionado com essa controvérsia. Queridos irmãos, se a crença na criação tem sido um fator de polarização no mundo, dentro da igreja ela não é diferente. Fernando Canale, que é um dos professores do seminário da Andrews, publicou um livro com esse título aí, Creation, Evolution and Theology. Ele defende que a dimensão histórica e literal do relato da criação em Gênesis é essencial para a manutenção dos pilares da fé adventista. Então, ele está dizendo que qualquer relativização que nós fizermos desse relato, não faremos sem comprometer
pilares importantes da fé adventista, como o santuário, as 3 mensagens angélicas, o sábado e a imortalidade condicional. Segundo ele, descreve no livro, o evolucionismo não só é incompatível com Gênesis, mas com todo o sistema teológico adventista e também com a visão, né, do grande conflito entre Cristo e Satanás. Bem, pouco tempo depois que Dr. Canali publicou esse livro, uma das revistas da Andrews, do seminário, publicou um artigo, uma revisão desse mesmo livro, por Irving Taylor, da Universidade de La Sierra. E nesse artigo ele diz que Fernando Canali e os teólogos do ATS, da Sociedade Teológica Adventista, empreendem um movimento retrógrado em relação às tendências progressistas adventistas da década de 1960 e 70. Veja, então, ele entende que a Igreja Adventista passou por um processo de desenvolvimento ideológico nessas décadas, mas de lá para cá existe um retrocesso, né? E em grande parte ele relaciona o pensamento de Fernando Canali nesse livro e também de uma corrente de pensadores adventistas, da Sociedade Teológica Adventista, como sendo um retrocesso a esse processo, né, de desenvolvimento que a igreja tinha experimentado naquelas décadas. Nas palavras dele, os argumentos do Dr. Canali promovem uma abordagem essencialmente fundamentalista às Escrituras. E ele diz ainda, vários pensadores adventistas têm enfatizado que uma positiva apreciação do sábado bíblico não depende de que o relato da criação de Gênesis seja entendido como historicamente literal e factual. Então veja, para ele, a nossa experiência com o sábado não depende da nossa crença na historicidade do relato da criação. Deus criou o mundo de alguma forma, não necessariamente como literalmente o Gênesis está afirmando. E que se você guardar o sábado, você pode ter uma experiência autêntica com o sábado, embora não seja necessariamente um criacionista. Taylor está, portanto, irmãos, vendo o sábado apenas como um mandamento, como um preceito para o descanso, né, sem o sentido protológico relacionado com a origem e sem o sentido escatológico do sábado relacionado com os últimos acontecimentos. Por isso, essa afirmação dele. Bem, Irving Taylor e vários outros pesquisadores adventistas publicaram este livro, Compreendendo Gênesis, Perspectivas Contemporâneas Adventistas. Neste livro eles afirmam, olha, que o notável historiador Ronald Numbers mostrou o papel de George Price em lançar a base fundamentalista da geologia do dilúvio. Em pronunciamentos recentes, a Igreja Adventista tem endossado uma leitura essencialmente literalista do Gênesis, com a qual, naturalmente, eles discordam. Este livro, é dito na apresentação dele, este livro defende uma leitura não fundamentalista do Gênesis, apoiado numa visão da criação à luz do evolucionismo teísta, ou criacionismo progressista. Veja, então, se os criacionistas são chamados de fundamentalista, na pesquisa, na história da ciência, né, do criacionismo das religiões, dentro da igreja, os criacionistas que creem na literalidade do relato da criação também são considerados fundamentalistas por algumas pessoas. Há um artigo divulgado em diversas línguas na enciclopédia virtual, Wikipédia, intitulado Adventismo Progressista. Então esse artigo descreve uma vertente que, veja, relativiza o juízo investigativo, o conceito de remanescente, o espírito de profecia e também o sentido teológico do sábado. E esse grupo também defende o criacionismo progressista, ou progressivo. Esse grupo defende que a Bíblia é culturalmente condicionada, ou seja, ela deve ser reestudada, revisada e reentendida na medida em que a cultura muda. E assim como ela estava acomodada na cultura em que foi escrito, a mensagem se acomodou naquela cultura, ela deve também ser relida, né, e acomodada na cultura em que nós estamos vivendo. Esse grupo defende que a verdade presente, como nós conhecemos como adventistas, deve ser reciclada. Novos conceitos, novas ideias devem ser descobertos, né, como verdade presente
em ampliação dos conceitos antigos e mesmo em substituição daqueles que eventualmente se tornem irrelevantes. Esse grupo defende ainda uma imersão cultural pela igreja, como condição para a igreja ser relevante no mundo de hoje. Veja, significa que, em diversos aspectos da cultura, segundo os adventistas progressistas, nós precisamos imergir na cultura, refletir a cultura, incorporar a cultura do nosso mundo, como condição para nós sermos ouvidos e sermos relevantes no mundo em que nós estamos vivendo. E ainda, irmãos, os adventistas progressistas defendem uma equivalência de gêneros, homem e mulher, para todos os efeitos. Bem, uma hora você pode dar uma lida nesse artigo em textos equivalentes, e observem como a adesão a um criacionismo progressista está relacionada à adesão a outras leituras relativizadoras da palavra de Deus. De forma que uma tendência ou um conceito progressista ou liberal dificilmente existe sozinho na mente de uma pessoa. Pelo contrário, eles se relacionam como uma espécie de rede. Portanto, esses adventistas progressistas consideram que eles têm uma missão de levar os adventistas a desistir de uma leitura fundamentalista da Bíblia. Bem, eu vou fazer algumas afirmações, então, em conclusão da apresentação. Primeiro, a atual controvérsia criação e evolução pode ser um ensaio para a crise final prevista no Apocalipse. Então você tem observado na mídia, na imprensa, na ciência, nas universidades, esse confronto. Há elementos para nós pensarmos nesse confronto, como estando estreitamente relacionado com o clímax do grande conflito previsto no Apocalipse. Em segundo lugar, a restauração da verdade, do sábado e da criação, tem provocado uma polarização crescente entre os cristãos, inclusive entre adventistas. Terceiro, o remanescente que prega as mensagens angélicas é pressionado pelos cristãos liberais. Cristãos liberais que desde o século XIX entenderam que era preciso abrir mão de certos conceitos, certas ideias, certas crenças, para que a igreja evangélica, ou os cristãos, continuassem tendo uma relevância perante a ciência moderna. Então, todos aqueles escritores que eu mencionei aqui podem ser classificados dentro dessa vertente. Quarto lugar, fundamentalismo evangélico, ou fundamentalismo evangélico, veja, irmãos, desvirtua a restauração da verdade e desperta um preconceito contra o remanescente. Se você, por acaso, tinha concluído até aqui que nós somos fundamentalistas, então agora você tem que desistir dessa ideia. Não, nós adventistas não devemos aceitar um rótulo, um preconceito e um estigma de fundamentalistas, porque nós não o somos. Nós defendemos liberdade de expressão e de consciência. Nós defendemos uma separação entre igreja e Estado. Nós não cremos que a Bíblia foi resultado de um ditado verbal. Nós não temos intenção de usar o aparelho do Estado para recomendar a palavra de Deus, como os fundamentalistas em geral fazem. Bom, muitos aspectos poderiam ser colocados para fazer essa distinção, mas é importante que nós tenhamos em mente que o povo remanescente caminha e deve caminhar por uma linha clara de equilíbrio entre evitando o extremismo e também o liberalismo. E ele, portanto, será pressionado tanto pelos fundamentalistas quanto pelos liberais. Mas se você concluir que uma pessoa, uma corrente, uma vertente, né, é liberal ou fundamentalista, não se apresse em fazer nenhum julgamento. Por quê? Muitas pessoas entre os liberais são pessoas sinceras. Elas têm uma compreensão verdadeira de Deus, embora não esteja entendendo, né, completamente a vontade de Deus e nem o conflito que está se desenvolvendo nos nossos dias. Há pessoas também sinceras entre os fundamentalistas, que defendem aquelas atitudes agressivas, dramáticas até. Pessoas que têm o coração em Deus, mas não têm ainda uma compreensão clara da verdade. Quando é que elas poderão ter?
Quando é que liberais e conservadores, ou extremistas, né, fundamentalistas, poderão tomar uma postura, né, definitiva ao lado da verdade? Irmãos, somente diante do alto clamor. Quando o povo de Deus, o remanescente, vai ser revestido do poder do Espírito Santo, para pregar com todo o poder as 3 mensagens angélicas. E então uma convicção plena da verdade será possível no mundo. E então as pessoas tomarão definitivamente a sua posição. Alguns fundamentalistas, extremistas, vão abraçar a verdade do povo remanescente. Alguns liberais poderão fazer o mesmo. Mas veja, alguns que estão entre o remanescente também poderão desistir da verdade bíblica e vão abraçar verdades ou ensinos, né, liberais, desconstrucionistas, ensinos que contrariam a palavra de Deus, embora honrem alguns conceitos dela. Então, no alto clamor, na sacudidura, no ecumenismo, um grande movimento previsto, né, pela profecia ocorrer, e isso vai ter lugar quando o povo de Deus assumir uma postura forte diante do mundo e tornar-se a notícia em todos os meios de comunicação para levar e para levantar ao mais alto possível a verdade da palavra de Deus. E nessa restauração final, irmãos, uma posição definitiva será tomada, e então a marca da besta será consolidada sobre alguns, e o selo de Deus sobre outros. De que lado você e eu queremos estar? Nós sabemos de onde queremos estar, mas de que lado você está hoje? E o último ponto é que uma leitura literalista das Escrituras desperta uma polarização dentro da própria igreja. Nós mencionamos. Bem, eu gostaria de terminar com um texto de Ellen White. Irmãos, onde está a nossa segurança, a nossa certeza, né, no mundo em que nós estamos vivendo? Nós não devemos aderir necessariamente nem a rótulos conservadores, nem liberais, nem fundamentalistas. O povo de Deus não deve ter rótulo. O povo de Deus não deve ter estigma. O povo de Deus também não deve ter preconceito. Onde está a nossa fortaleza? Onde está a nossa rocha firme? A palavra de Deus. E esse texto, portanto, de Ellen White é extremamente importante para nós hoje. Segundo ela, os enganos, a confusão, a complexidade do mundo será tal, no final do grande conflito, que podem ser os dias em que nós estamos vivendo, que ela diz assim: apenas os que forem diligentes estudantes das Escrituras e receberem o amor da verdade, estarão ao abrigo dos poderosos enganos que dominam o mundo. Irmãos, qual é o selo, qual é o escudo da verdade? É a adesão à palavra de Deus, ao sábado, à lei de Deus, mas a toda a verdade. É o escudo de proteção. Pelo testemunho da Bíblia, estes, os que amam a verdade, vão surpreender o enganador em seu disfarce. E os disfarces serão muitos, inúmeros. As contrafações vão atingir seu clímax, mas aqueles que conhecem a palavra de Deus e têm o amor da verdade, sob o poder do Espírito Santo, eles vão desmascarar o enganador em qualquer dos seus disfarces. Amém? Sendo possível, porém, Satanás os impedirá de obter o preparo para estar em pé naquele dia. Bem, esta é uma advertência final para nós nesta manhã. Queridos irmãos, nós esperamos, anelamos e ansiamos pelo dia em que toda a abóbada celeste será coberta por essa imagem grandiosa de Jesus assentado no trono da majestade, vindo em poder e grande glória, de ver os anjos tocando trombetas, para ordenar a ressurreição dos que dormiram na mensagem, na pregação, dormiram, e muitos que depuseram a sua vida, por causa do seu amor à verdade. Irmãos, esse dia glorioso está perto. Antes dele, uma grande crise ainda, que nós já estamos vivendo, mas você tem a garantia da vitória pelo sangue do Cordeiro. Ele é aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ele é aquele em cujo sangue você e eu temos certeza da vitória no grande conflito, mesmo sobre o dragão. Amém. Deus seja louvado. Assim como você está, inclina a sua fronte para nós falarmos com Deus. Nosso Deus e amado Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua grandeza, pelo teu poder, pela tua majestade. Nós te louvamos, Senhor, porque tu és o Deus que controla e tem nas mãos toda a história, todos os acontecimentos.
E nós te louvamos, ó Pai, porque a Tua palavra revela tanto o passado quanto o futuro, porque Tu conheces a ambos e estão diante dos Teus olhos. Nós te louvamos, ó Pai, pelas profecias que anunciaram a restauração da verdade para os nossos dias. Te louvamos, ó Pai, porque levantaste um grupo em 1844 para abraçar esta verdade e para levantar bem alto a palavra do Senhor diante do mundo em que nós vivemos. Ó Pai, nós te louvamos porque essa mensagem chegou até os nossos dias e tem se transformado no movimento mundial. Ó Deus, como adventistas, como pessoas que creem na Tua palavra, como criacionistas que defendem a criação e o relato bíblico das origens, nós queremos, ó Pai, colocar nossa vida nas Tuas mãos nesta manhã. Ó Deus, queremos ser sábios no poder, no discernimento do Espírito Santo, para darmos a mensagem para o mundo exatamente como ela precisa ser dada. Não nos deixe, ó Deus, sermos negligentes, displicentes, nem liberais, mas também não nos deixe, ó Pai, sermos extremistas, fanáticos, nem sensacionalistas. Mas que o domínio do Espírito Santo seja sobre a Tua igreja, para que ela possa cumprir a sua missão, no equilíbrio perfeito na Tua palavra nesses dias. Ó Pai, abençoa cada jovem que veio para esse simpósio, que cada um de nós possamos ser renovados, fortalecidos na nossa fé, na Tua palavra, que possamos viver por ela e possamos testemunhar dela no poder do Espírito Santo. Continua conosco, ó Pai, pois tudo isso nós te pedimos, agradecidos pelo nome e pela graça de Jesus. Amém.